Olá, estudantes da terceira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje vamos nos aprofundar num tema muito importante, vamos repensar as ciências humanas, a origem das ciências humanas, conhecer melhor alguns campos de estudo das ciências humanas e também pensar um pouquinho mais sobre Michel Foucault e as suas contribuições às ciências humanas. Vamos lá? Quero começar aqui então com os objetivos da aula de hoje. Hoje vamos conhecer alguns campos de estudo das ciências humanas e entender também o estruturalismo Foucaultiano como método de análise em ciências humanas. Agora, quero ver o que vocês já sabem sobre as ciências humanas. O que você já sabe a respeito dessa área de estudo? Vejam, ciências humanas e ciências da natureza são coisas muito distintas. Por que existe essa diferença? O que há de especificidade das ciências humanas que não se aplicam às ciências exatas, às ciências da natureza? Sabemos que as ciências humanas são recentes, datam do século XIX, de um contexto de revolução industrial e do surgimento de uma nova forma de vida social. Neste contexto, o interesse sobre o ser humano e as suas criações deixaram de ser preocupação exclusiva da filosofia. E se a gente parar para pensar um pouquinho, desde o início da história da filosofia, com esse cara aqui, ó, Sócrates, pensar o ser humano, pensar quem somos nós, que mundo é esse em que estamos inseridos, pensar sobre tudo aquilo que é importante, que é criado pelo ser humano, já era um objeto da investigação filosófica. É por isso que o Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. É muito importante pensar sobre o que é o homem, o que é o ser humano, quem somos nós. Então isso já vem sendo pensado há muito tempo. Porém, apenas a partir do século XIX é que isso se tornou também objeto de investigação das ciências. Então, a ciência começou a investigar o próprio homem e é claro que isso levou também a muitos problemas metodológicos, porque não dá para a gente utilizar o mesmo método de investigação em ciências da natureza e aplicá-lo às ciências humanas. O método ele precisa ser distinto, já que o objeto investigado também é diferente. A preocupação em se estabelecer um método de investigação em ciências humanas é que considerasse as especificidades de seu objeto, o ser humano e a sua imprevisibilidade, né? Então, essa preocupação, ela existiu aí no início da história das ciências humanas, a ciência tão recente, e até hoje há ainda muita dificuldade em se compreender esse método, em se compreender que as ciências humanas, elas são diferentes, obviamente, porque o seu objeto é diferente. É por isso que ainda há muito preconceito com relação às ciências humanas, né? É um desmerecimento até em relação às ciências humanas, e isso precisa ser repensado. Então, algumas dificuldades metodológicas das ciências humanas são a complexidade, o fenômeno humano é muito complexo, não é possível simplificar o fenômeno humano, a dificuldade em se realizar experimentação com seres humanos. Eu posso realizar experiências envolvendo a natureza, os fenômenos naturais, mas envolvendo os seres humanos, isso envolve um problema ético, então há toda uma dificuldade em se realizar experimentos envolvendo pessoas. A matematização, então as ciências humanas se importa muito mais com a qualidade dos dados do que exatamente com a quantificação. A liberdade e o subjetivismo, características inerentes ao próprio ser humano. Então, as ciências humanas precisam considerar todas essas especificidades, todas essas dificuldades metodológicas para a criação de um método que lhe é próprio, certo? Vamos pensar um pouco mais sobre isso agora com essa atividade.
De acordo com os seus conhecimentos prévios, explique quais foram as objeções realizadas às ciências humanas. Você acredita que, ainda hoje, as ciências humanas são desmerecidas em relação às ciências exatas ou da natureza? Por quê? Por que será que isso acontece? Você acha que acontece ainda isso hoje em dia ou não? Então, sua opinião. Também pedi para você explicar aí quais foram essas objeções realizadas às ciências humanas. Daqui a pouquinho a gente já retorna com uma sugestão de resposta. E aí, pessoal, conseguiram responder? Pensaram então sobre essas objeções, as críticas, as ponderações que são realizadas às ciências humanas? E aí, você acha que as ciências humanas ainda hoje são desmerecidas em relação às ciências exatas, às ciências da natureza? Ou não, esse preconceito já foi superado? O que você pensa a respeito disso? Vou deixar aqui uma sugestão de resposta. Obviamente, a sua resposta não precisa estar idêntica à sugestão da professora, mas perceba ali se ela apresenta os elementos essenciais. A ciência lida com leis objetivas, gerais, universais e necessárias. Porém, o ser humano não é previsível. Os fatos humanos não podem ser diretamente observáveis, nem submetidos a testes, aquela dificuldade da experimentação. Neste sentido, seria possível afirmar que até hoje as ciências humanas são desmerecidas em relação a outras formas de ciência. O ser humano é complexo e não é possível simplificá-lo. Reconhecer isso é essencial para que se valorize o conhecimento do homem
sobre o homem, né? Então, reconhecer que as ciências humanas elas não são inferiores por terem aí um método de estudo diferente das ciências da natureza é muito importante para que se valorize mais as ciências humanas. E, em geral, a gente ouve, hoje em dia, ainda muitos questionamentos sobre a questão de ciências humanas na escola, né? Se questiona aí a necessidade de sociologia, por exemplo, dentro da escola, mas ninguém se pergunta sobre a necessidade da física, da matemática, né? Então, nisso já dá para a gente fazer aí essa comparação do grau de importância que é dado às ciências. Por que será que pensar sobre o próprio homem, sobre o fenômeno humano, não é considerado importante? Então, uma reflexão bastante necessária e se estamos pensando as ciências humanas. Vamos seguindo aqui, então, para a gente conhecer e repensar sobre alguns campos de estudo das ciências humanas. Temos aqui a antropologia, a história, a economia, a sociologia, a geografia humana, a psicologia, a linguística, a etnologia. São algumas áreas de estudo das ciências humanas, mas você sabe para que servem essas áreas? Você sabe quais são os interesses científicos de cada um desses campos do saber? Vamos conhecer melhor? Então, a antropologia, começando aqui com uma bela obra, Operários, de Tarsila do Amaral, que representa muito bem essa multiplicidade que é o ser humano. E a antropologia, ela vai estudar justamente isso. Então, a antropologia estuda as estruturas ou formas culturais em sua singularidade e particularidade. Além disso, estuda as comunidades ditas de pequena escala. Estuda também as práticas simbólicas de determinado grupo. Então, a antropologia é essa área de saber que tem como objetivo estudar os agrupamentos sociais, as estruturas que formam esses agrupamentos. É uma área muito interessante, tá? Além disso, a história, né? Qual será o campo de estudo aí da história? História é o estudo da gênese e do desenvolvimento das formações sociais e seus aspectos econômicos, políticos e culturais. É o estudo das transformações das comunidades e sociedades, o estudo dos acontecimentos que determinaram essas transformações. Se vocês repararem ali na imagem, nós temos um reloginho, né? Então, a história, ela vai se preocupar basicamente com as transformações que ocorrem no decorrer do tempo, né? Então, essas transformações na estrutura social, no contexto de vivências de uma determinada cultura, tá? Todas essas transformações históricas são objetos da história. Então, muito importante essa área do conhecimento, porque quem não conhece o seu passado está condenado a repeti-lo. Muito importante conhecer o que aconteceu lá atrás. Mais uma área muito importante de ser discutida e conhecida é a economia. A economia tem como um dos seus pressupostos estudar as condições materiais de produção e reprodução de riqueza, distribuição, circulação e consumo. Estudar também as estruturas produtivas, a origem, o desenvolvimento, as crises e as transformações que ocorrem nos modos de produção. Então, quando a gente estuda a economia, nós conhecemos melhor as forças produtivas, os modos de produção, diferentes formas de produção de riqueza. Há uma área também bastante importante. Sociologia e geografia humana. A sociologia estuda as estruturas sociais, a origem e a forma das sociedades e tipos de organizações sociais, econômicas, políticas, relações sociais, instituições sociais. E a geografia humana vai estudar a gênese e a relação entre as diferentes formas de vida na Terra, da relação entre o ser humano e o meio ambiente, o estudo do ser humano como essa parte do meio ambiente, né? Nós somos parte do meio ambiente, devemos preservá-lo. Para isso, precisamos pensar sobre ele, e a geografia
nos ajuda a fazer isso. A sociologia nos ajuda a compreender melhor as instituições sociais, os agrupamentos sociais, as comunidades também. É um interesse de estudo da sociologia, certo? Psicologia e linguística. Psicologia é o estudo das estruturas e desenvolvimento da mente humana, do comportamento, da subjetividade e das patologias, as perturbações da mente. E a linguística é o estudo das estruturas da língua como sistema de comunicação, como nós pensamos, como nós nos comunicamos, o que é essa linguagem, entender a estrutura da linguagem, entender as patologias da mente, as doenças da mente, né? Então, entender como é que funciona aí a nossa psique, objeto da psicologia, linguística, estudar a comunicação. Por que não seria importante a gente conhecer isso, certo? Além disso, a etnografia e a etnologia, para a gente encerrar aqui essa abordagem sobre áreas das ciências humanas, etnografia como estudo descritivo das diversas etnias, povos ou grupos constituído por alguma forma de identidade ou territorialidade em comum, então esses agrupamentos de pessoas que formam uma identidade social, e a etnologia como a ciência que estuda de forma sistêmica os fatos e documentos levantados pela etnografia, buscando a apreciação de diferentes culturas. Então, são muitas áreas de saber das ciências humanas, embora as ciências humanas sejam bastante recentes, essas áreas, elas são essenciais para que a gente compreenda o fenômeno humano, compreenda quem nós somos e tudo aquilo que nós fomos capazes de criar, de produzir, certo? Então, muito importante que a gente valorize as ciências humanas. Agora que você já conhece diferentes campos das ciências humanas, pesquise cientistas brasileiros importantes que se dedicaram a entender melhor quem nós somos, como funcionamos, como vivemos, que mundo é este em que estamos inseridos. Essa é uma tarefinha aí, mão na massa, então para você se aprofundar mais neste conhecimento, nessa reflexão sobre as ciências humanas. O que é para vocês fazerem? Basicamente, vocês vão pesquisar a biografia, a vida de um importante cientista brasileiro que se envolveu com alguma pesquisa envolvendo ciências humanas, tá? Então, você vai pesquisar a vida desse cientista e quais foram as suas contribuições para as ciências humanas. Apresente para a sua turma uma breve biografia sobre o cientista pesquisado e as suas contribuições às ciências humanas. Vou deixar vocês anotarem essa atividade aqui um minutinho e já retornamos para dar continuidade à nossa aula.
E aí, pessoal, deu para anotar? Vão pensando aí então em um cientista bacana. É uma forma de vocês conhecerem também e valorizarem mais os cientistas brasileiros. Há muitos cientistas do nosso país que se envolvem em pesquisas significativas sobre ciências humanas e é o nosso papel conhecê-los melhor. Então pesquise aí um desses cientistas, a sua vida, as suas contribuições, apresente isso para a sua turma, aproveite lá para fazer uma discussão bacana sobre a importância das ciências humanas. E agora vamos pensar um autor que deu contribuições consideráveis às ciências humanas, o filósofo Michel Foucault. Já ouvimos também falar bastante sobre Michel Foucault, por quê? Porque ele utilizava uma metodologia chamada estruturalismo. Dá para a gente relacionar Michel Foucault ao estruturalismo porque a sua análise da sociedade tinha como objetivo identificar essas estruturas ocultas que fundamentam, que formam, que dão alicerce para a nossa cultura, para a nossa forma de viver a nossa vida, né? Então, o estruturalismo, apesar de ser tomado como uma corrente de pensamento, é um modo ou método de análise das ciências humanas. Estrutura é o sistema abstrato em que os seus elementos são interdependentes e que permite, observando-se os fatos e relacionando diferenças, descrevê-los em sua ordenação e em seu dinamismo, né? Então, esse método estruturalista, ele foi usado como uma forma de compreender melhor quem nós somos. E um autor que fez isso muito bem foi Michel Foucault. Michel Foucault entendia a nossa sociedade como uma sociedade disciplinar. Como assim, professora, uma sociedade disciplinar? É isso mesmo. Para Foucault, todas as instituições sociais, elas funcionam através da vigilância e da punição. Vigiar e punir. Esse é, inclusive, o nome de um dos livros mais conhecidos de Michel Foucault. E Michel Foucault dizia que essa vigilância, essa punição sobre as pessoas, sobre os indivíduos, acontece com a finalidade de formar corpos dóceis e úteis. Pessoas úteis para a sociedade e dóceis, no sentido de que elas não vão criticar, não vão problematizar o mundo, né? Então, para o Michel Foucault, instituições como a escola, os hospitais psiquiátricos, o exército, têm como objetivo formar corpos dóceis e úteis. Você concorda com essa ideia? Bastante polêmica, né? Mas deixa a sugestão aí de você se aprofundar e conhecer um pouco melhor esse filósofo tão instigante, um filósofo contemporâneo que muito nos ajuda a pensar sobre a nossa época. Agora vamos para a revisão da aula de hoje. Então, hoje entendemos que as ciências humanas são ciências recentes, porém não menos importantes, uma vez que nos auxilia a compreender quem somos, como nos organizamos, vivemos, o mundo em que estamos inseridos, né? Foucault fez grandes contribuições às ciências humanas, especialmente em suas críticas à sociedade disciplinar, aos sistemas de vigilância e punição e à formação de corpos dóceis e úteis. Bacana, né? Se você quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, temos aqui algumas referências bibliográficas. Eu fico por aqui, agradeço mais uma vez a sua atenção e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!